Agora à noite eu quero trazer uma reflexão. Ontem a gente dialogou sobre Paiva. Hoje eu vou trazer o primeiro lado dessa moeda. Fala galera do YouTube, beleza? Segunda-feira à noite, Bahia de folga, e eu pretendendo trazer aqui uma reflexão, talvez um desabafo daqueles que olham para o trabalho de Renato Paiva e acham insuficiente. Ou para aqueles que acompanham tanto quanto o futebol e olham o trabalho de Renato Paiva como incoerência. Talvez não. Eu acho que incoerência é uma das poucas coisas, ou uma das muitas coisas que Paiva tem, que é coerência. Mas a gente precisa falar sobre o trabalho de Renato Paiva. E hoje, nesse momento, nessa noite de segunda, eu trago coisas que corroboram contra o trabalho do Renato Paiva. Uma das primeiras delas são as leituras de jogo dele, que 90% das vezes, ao meu ver, em casos de derrota, são leituras equivocadas, ou até em casos de competição, são leituras equivocadas. Eu me lembro bem da Copa do Nordeste, onde a gente foi jogar contra o Fluminense, lá no Piauí, e Paiva levou um time misto. E o time misto de Paiva não conseguiu ter força para poder jogar e vencer um time que não venceu na competição. Paiva abriu mão da Copa do Nordeste em detrimento de um campeonato baiano onde ele já estava classificado há um tempo, onde ele tinha um controle dessa semifinal há um tempo e onde, dentro do pormenor da situação, ele poderia muito bem ter utilizado os seus jogadores para poder vencer ambas as competições ou galgar, chegar um pouco mais distante em ambas as competições. Isso não foi feito. A leitura de jogo de Renato Paiva, ela é diminuta quando a gente tem na primeira rodada do Campeonato Brasileiro um jogo onde a gente faz 1-0 e volta disperso para o segundo tempo. Algo que me incomoda, o pouco controle de vestiário de Renato Paiva. O time parece sempre ser uma terra arrasada quando perde e uma soberba infinita quando vence. Eu me lembro do Bavi do meu aniversário. A gente tinha a chance de golear o Vitória, porque o Vitória não vinha num grande momento e a gente fez 1-0 e graças à incompetência do Vitória, a gente não perdeu o jogo. A gente não perdeu o jogo. O Vitória perdeu aquele jogo para nós. E quando teve o clássico que vale pelo Nordeste e o clássico que vencemos foi pelo Baiano, a gente entrou em campo achando que ia ganhar a qualquer momento. Tomamos um primeiro gol de um contra-ataque, onde a gente estava com o time totalmente espaçado e empatamos o jogo na vontade, porque o time do Vitória foi superior em muitos momentos naquele Bavi. Olhando para outros jogos, a gente pode também perceber no jogo contra o próprio Red Bull Bragantino, onde a gente desce vencendo e volta com o rei na barriga, e toma um empate, e toma a virada, e perde o jogo. As inconsistências de Paiva vão para além do vestiário acabado, pois o vestiário de Paiva, quando ele ganha é uma festa, quando ele perde é uma tragédia, é um desaire, ele não consegue, em meio à conversa, e os jogadores não acreditam no papo dele, tanto que a gente desce perdendo para Fortaleza e tomamos 3 em casa, e a gente toma 3 do Sport num tempo, e o vestiário sabia o que tinha que fazer e não fez. Tomamos 6 do Sport e com o louvor que o Sport merece naquele momento do jogo. O nosso vestiário destruído, a cabeça dos nossos atletas deteriorada, o trabalho do nosso treinador naquele momento extremamente questionado. Ele tem, no meu ver, descaso com alguns nomes do elenco, nomes que poderiam ser, no mínimo, úteis. Vou citar exemplos. Ele esqueceu o Mugni, ele desprestigiou Daniel. Não que sejam craques, mas poderiam ser jogadores que poderiam agregar muito mais ao Bahia do que tem agregado hoje.
Mugni e Daniel são relacionados e ficam esquentando o banco. Por outro lado, alguns jogadores com Paiva super valorizaram a questão de entrar jogando. No caso, ele voltou agora a prestigiar Kaique, ele permanece prestigiando Arthur Salles, ele mantém Everaldo, e que são jogadores que, ao meu ver, não fazem uma grande temporada. Everaldo menos, porque Everaldo depende muito da bola chegar nele. Algumas outras coisas que me irritam. A superproteção com alguns atletas. Eu olho, por exemplo, e vejo o trio de zaga, ele muda muito por lesão, mas ele está agora tentando achar uma formação ideal. Mas ele passou um bom tempo com o Raul Gustavo, que deu leite atrás de leite, insistindo numa formação onde David Duarte não serviria para poder ganhar em velocidade. E ele continuou apostando naquilo. Há uma teimosia em Paiva que não há, ou que há em outros treinadores, talvez por conta da proteção do seu próprio trabalho, por conta do grupo. As invenções de Paiva são outras coisas, e é outra coisa que me deixa extremamente irritado. Paiva começou o ano num 4-3-3, onde o time veio muito bem, muito obrigado. Mas ele herdou esse 4-3-3, que era de Guto, que era de Anderson, que foi de Barroca, que foi de Dado, que foi de Mano, que era um 4-2-3-1, e era aquele time insosso, e lá ia o Bahia descendo a ladeira. E Paiva não tem leitura de jogo. Mas aí disseram para ele, você pode mudar. E ele escolheu um 3-5-2/3-4-3, e a gente brinca, e já falamos aqui nesse canal, e fizemos alguns conteúdos com mesa tática, mostrando as variações que com o 3-4-3 de Paiva ou 3-5-2 ele pode ter. Mas aí a gente reclama muito que o time do Bahia toma muitos gols e são 5 meses de trabalho de Paiva. 5 meses de trabalho do Grupo City. E aí a gente se depara com Paiva, enfim, achando um grupo e achando uma solução defensiva que vai apetecer e que vai agradar a todos. O 3-5-2 com 2 volantes de área, um meia, 2 atacantes e os alas daquele jeito que a gente está fazendo. A gente faz um grande jogo contra o Santos. E aí chega contra o concorrente direto na zona de rebaixamento. O que é que Paiva faz? Muda o esquema. Porque ele acredita, por informações que deram a ele, talvez por desconhecimento do futebol brasileiro, porque qualquer pessoa que tenha o mínimo de tempo, e aí eu sei que talvez o treinador de futebol não tenha, mas os seus analistas de desempenho têm, para chegar e fazer uma análise dos 2 melhores jogos do Goiás na competição. O jogo do Flamengo, que ele perde no Maracanã jogando muita bola, e o jogo do Botafogo, que ele ganha do atual líder do Brasileirão, jogando muita bola. Com uma saída de 2, com 4-2-2 bem formatado, com 2 alas, 2 meias laterais, um meia flutuando, 2 laterais agudos, e vai pra lá que vai. Ele simplesmente ignorou e cagou a regra e fez o que ele queria fazer. Ele trabalhou de acordo com as convicções dele. E às vezes a gente precisa ceder às nossas convicções. Ele, em entrevista, disse: eu estou olhando para aquilo que foi me passado e trabalhei em cima disso. E é um erro, e foi um erro, e isso mostrou um erro. E a gente hoje, com 8 rodadas, 2 triunfos, 1 empate, 4 derrotas, sente na pele o amargor de estar na parte de baixo da tela. Esses são os pontos que me desagradam em Paiva. E sim, criticar Paiva não é ser Maria vai com as outras, é ter opinião coerente e ser sensato nas coisas que a gente faz. E eu peço que você, por favor, deixe aí embaixo a sua crítica a Renato Paiva e o que te desagrada. Peço também que humildemente você deixe o seu like, se inscreva, comente, compartilhe. A gente se vê amanhã de manhã com mais um conteúdo. Tamo junto, bora Bahia. O nome do peixe é Pinote e eu fui. Tchau, tchau.